É chegada a hora, pessoal. Nessa quinta-feira, Corinthians e Palmeiras virão fazer um jogo que vai entrar para a história. Ou o Corinthians vai quebrar o seu tabu desde 2019, que não conquista um título. A última vez que conquistou foi contra o São Paulo, também no Campeonato Paulista. Ou o Palmeiras fará mais história ainda. Na era profissional, se conquistar esse título contra o Corinthians, será o seu tetracampeonato consecutivo, o que é muito, muito grande na era do profissionalismo. Lembrando que na era do amadorismo, o Clube Atlético Paulistano conquistou o tetracampeonato, mas no profissionalismo, a partir de 1933, nenhum time conquistou, nem o Santos de Pelé. E o Palmeiras tem todas as condições de sim fazer história. Antes de começar a falar do grande derby, né? Corinthians e Palmeiras, valendo taça. Desde 2020 isso não acontecia, mas agora valendo taça. Última vez que isso aconteceu, o Palmeiras campeão, aquela disputa épica de pênalti. E espero que não aconteça pênalti, pelo amor de Deus. Não sei se vou aguentar tamanha emoção. Se vier acontecer, que seja uma boa emoção. Mas já fazendo aquele pedidinho, você que está chegando agora no canal Lealdade em Padrão, ou do qual vocês também já nos conhecem, já vai deixando o like, não deixe para o final do vídeo. Dá agora, já dá aquele like, se inscreva no canal se caso não for inscrito e compartilhe o conteúdo do nosso canal, fazer propagar cada vez mais a nossa ideia. Mas a lacuna que ficou do jogo da ida para o jogo da volta, muita coisa aconteceu. Aconteceu data FIFA, né? Que uns gostam, outros não gostam, dá para ajustar o time, dá para atrapalhar mais time. O Palmeiras e o palmeirense não é fã de data FIFA, até por tem muitos times que quando vai treinar tem essa breve parada para treino, ajuda, molda o time melhor. O Palmeiras não. O Palmeiras toda vez que está empolgado, está sequência de jogos, tem um tipo de jogo. Quando para com essa bendita ou maldita data FIFA, quando para o Palmeiras volta pior. Batendo na madeira 3 vezes, espero que seja a mudança de ares, que o Palmeiras parou, que treinou, se bem que não teve todos os jogadores à disposição de Abel Ferreira, que muitos jogadores foram convocados para seleções na eliminatórias da América do Sul, né, para a Copa do Mundo. Eu espero que o Palmeiras volte bem, mas eu falei, parar de data FIFA, o que aconteceu de mais interessante nessa data FIFA, né? Só para dar aquela pincelada rápida e já fazer um adendo para aí sim entrar em Palmeiras e Corinthians. Na nossa noite anterior, o que aconteceu foi a surra em Buenos Aires, Argentina 4, Brasil 1. O que isso tem a ver com Palmeiras e Corinthians? Alguma coisa, eu vou tentar explicar. O que mais me chamou a atenção não foi nem somente a facilidade, a facilidade que a Argentina teve diante do Brasil e o domínio. Então foi uma sova, foi uma surra no sentido de dominância. A Argentina fez o que quis e o Brasil se entregou. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, meio que fazendo um link, Argentina, Brasil, Corinthians e Palmeiras, e espero que não aconteça o que já aconteceu no jogo da ida, entre Palmeiras e Corinthians, é a postura dentro de campo. Aquela postura que muito se pareceu de um Palmeiras entregue, de um Brasil entregue, no caso, em Buenos Aires, foi vergonhosa, ao meu ver, a postura. Eu coloquei 2 jogadores, que os jogadores do Palmeiras vejam isso e sirva de exemplo. A postura dos jogadores do Brasil, quem chamou mais atenção no pior dos sentidos, me chamou a atenção, Rodrigo e Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, que no caso é tido como um dos melhores jogadores do mundo, ganhando o título da bola de ouro ou não. É um jogador, jogando no Real Madrid, ele é hiper protagonista. Um pouco coadjuvante, mas dando muito o seu cartaz. O Rodrigo também. Mas os dois tiveram atitudes muito semelhantes. Que não me agradou foi o quê? A falta de futebol. Apresenta muito no Real Madrid e nada no Brasil. Mas a atitude do quê? A tal da carteirada. A tal do... Sou do Real Madrid, tenho X Champions conquistado. 2, 3, 4, 10 mil.
contra um argentino. E um lance que foi capturado pelas câmeras foi o do Rodrigo fazendo isso com o jogador argentino Paredes, falando, você é muito ruim. Aí falou, eu tenho X Champions League. Aí ele falando que você está na América do Sul, é Brasil e Argentina, não é Europa, não é Champions League. Aí ele mostra pro Rodrigo, eu tenho 2 Copas Américas e uma Copa do Mundo com a seleção da Argentina. Você tem 0. O que é a constatação da verdade. E uma das piores das zoeiras que tem que se engolir é quando é a zoeira baseado na verdade. O Rodrigo ficou quieto. Quis zoar, eu sou do Real Madrid, tenho várias Champions. Quem gosta de usar muito esse artifício também é o Vinícius Júnior também, que é um jogador que sim luta pela causa contra o racismo, que é totalmente louvável e, por mim, apoiável, sim. Se ele está sofrendo esse crime, que é o racismo, ele tem que lutar contra, tem que ser uma bandeira, mas, no quesito futebol, na seleção brasileira, fica muito, mas muito a dever. Então, não digo que ele tem que abandonar essa causa, não, siga-se firme, mas também, em paralelo, siga-se firme, apresentando um bom futebol, do qual você apresenta no Real. É protagonista no Real Madrid, mas não é no Brasil. Esse link que eu quero fazer com o Palmeiras é a mesma atitude que me deixou muito enraivecido, muito triste do que dos jogadores palmeirenses achando que poderia ganhar do Corinthians a qualquer momento, somente com a sua habilidade. Porque todo mundo sabe, o Palmeiras é melhor do que o Corinthians. É muito melhor, é pouco melhor, mas é melhor do que o Corinthians. Na questão habilidade, potencial de poder produzir, no quesito vontade, querer vencer, usar de suas armas para poder vencer o adversário, o Palmeiras é muito, mas muito fraco, visto o que aconteceu no jogo da ida. Então, fazendo essa conexão, esse link entre a atitude de jogadores do Brasil com a atitude de jogadores do Palmeiras, atitudes diferentes, mas com finalidades parecidas, achando que eu sou o bambambam, mas na hora do vamos ver, não apresenta. Então tem muitas semelhanças de dar carteirada. Eu sou fulano de tal, conquistei tal título. O que é uma atitude muito baixa. Você não fala que você conquistou, você mostra o que conquistou. Então, quando você começa a falar muito com a boca e não com os pés, acontece isso. Então, me entristeceu muito no Argentina e Brasil e me entristeceu muito no Palmeiras e Corinthians no jogo da ida. Isso eu quero que coloque uma pá sobre esse assunto e que o Palmeiras mude, que seja a virada da chavinha. Uma coisa que eu quero que muito, já dito nisso, uma coisa que eu quero muito que o Palmeiras tenha, usando como base o que o próprio rival, o Corinthians, teve no jogo da ida, que o Palmeiras tenha raiva, que tenha ódio. E não é, obviamente, a raiva e o ódio na secção da palavra, que é o ódio que serve matar, trucidar o seu coleguinha de trabalho. Não é isso que eu falo. Mas a raiva e o ódio que eu uso como metáfora, no sentido de que você tem que levar com seriedade a decisão. Você tem que saber aonde você está, o clube que você defende, a torcida que está com olhares sobre você, isso eu estou falando no sentido do torcedor do Palmeiras para com o jogador do Palmeiras, para os jogadores do Palmeiras, que, em exemplo do que o Corinthians fez, jogou fechadinho, jogou no erro do Palmeiras, sabendo que o Palmeiras ia errar e errou, aproveitou uma única chance. Então, quanto a propostas que quiseram se fazer, o Corinthians foi competente, o Palmeiras foi incompetente. O Palmeiras teve falhas, jogadores que se esconderam em ditas falhas coletivas, mas foi muito mais individual. Jogadores que tinham que aparecer não apareceram, deveriam, mas não apareceram. E aí é que mostrou o que um Corinthians com um nível futebolístico menor do que o Palmeiras conquistou o seu objetivo, o seu primeiro objetivo, que era o quê? Não perder para o Palmeiras no Allianz Parque. Fez até melhor, não perdeu, nem empatou e ganhou. Ainda caiu no colo, mas com competência, não foi coisa da sorte. Foi competência do Corinthians e incompetência do Palmeiras. Isso que tem que salientar. Você pega toda a jogada do gol corintiano, desde quando o Richard Rios, ele pipoca, ele simplesmente
tira o pé da dividida, a forma que ele é volante, por mais que ele tenha muita habilidade, ele tem que chegar para poder rachar o Yuri Alberto. Não estou falando para alejar e quebrar a perna, não, longe disso. Mas você dá aquela chegada e fala, ô amigo, não é aqui não, eu sou volante, eu vou marcar você. Não, botou o pezinho querendo tirar. Yuri Alberto, não tem nada a ver com isso, pegou a bola e foi conduzindo. Após a pipocada do Richard Rios, ele encontra um negão de 2 metros na sua frente. Muito prazer, Mikael. Que foi recuando, dando corpo, dando campo para o Yuri Alberto e prosseguindo. Então, nisso foi uma sucessão de erros. Richard Rios, Mikael recuando. Yuri Alberto viu que tinha espaço, com toda a calma do mundo, limpou, tirando da ponta, limpou para o meio, e quando ele levantou a sua visão olhando ao gol palmeirense, encontra o Everton. E ele falou, tinha todo o canto dele. Só tocou suavemente, com categoria, no canto. E o Everton, sucessão de erros. Richard Rios, Mikael e o Everton, a cereja do bolo não muito saboroso, caiu com o bracinho de jacaré, lento, bracinho curto e não buscou a bola no canto. Estava encoberto ou não estava encoberto, é falha. Se é um goleiro titular do Palmeiras e ele é cobrado para poder fazer algo maior, tem que fazer. E não feito. Foi uma sucessão de erros que foram aquela coisa do olha o gol do Corinthians, olha o gol, e acabou saindo gol. Né? Não causou surpresa a ninguém, em vista do que erros em cima de erros e de erros. Eu também quero citar também o grau da minha empolgação para o jogo. Total. Acho que por eu ser torcedor, por mais que eu analise, eu faça esse vídeo e até outros vídeos, falando não somente do Palmeiras, falando de outros times, principalmente falando até dos meus rivais, falando de São Paulo, falando do Corinthians, no caso, também falo de Palmeiras, falo de Corinthians também. A minha empolgação para mim é total. Estou bastante confiante, sim, que dá para é alcançável poder conquistar o título. Foi apenas 1-0. Era para ter sido um 0-0, como se tivesse não ter errado a forma que errou e presenteou o Corinthians dentro da competência corintiana e incompetência palmeirense. Eu estou muito empolgado, sim, para o jogo, ansioso e empolgado, porque dá. Eu confio na capacidade técnica do time do Palmeiras e quero muito vir a confiar no comprometimento do jogador do Palmeiras, de ter aquele sangue nos olhos que o time do Corinthians, o corintiano dentro de campo, teve no jogo da ida. Tanto que saiu vitorioso. Por quê? Porque teve vontade. Pode não ter primado pela categoria, que não era nem a proposta do Corinthians. O Corinthians não veio lá no Allianz Parque, ele não veio a jogo para poder brincar, poder dar campo para o Palmeiras, como um Mikael deu todo o campo do mundo para o Yuri Alberto se projetar. Isso que eu falo na figura de Mikael dando o campo para Yuri Alberto. O Corinthians nem fez isso, nem jogou bonito e nem precisou, não quis, não precisou, não fez, mas foi competente no que se propôs a fazer. Anular o Palmeiras. E como fez o Corinthians, como fez bem o Corinthians, na visão para eles, de como se anula um time. Mas, da mesma forma que eu me auto-questiono assim, Ronaldo, você está empolgado? Sim, estou empolgado, mas também é bom, se eu me fiz uma pergunta, eu gosto também de devolver e fazer perguntas aos jogadores do Palmeiras. Uma pergunta para o Everton. Mais um jogo contra o Corinthians, jogo decisivo agora, na casa do Corinthians. Palmeiras valendo título, podendo conquistar o campeonato consecutivo, inédito na história do futebol profissional paulista. Você vai falhar de novo contra o Corinthians? Como é que vai ser a falha? Vai ser uma falta do Rodrigo Carro, você vai tirar a mão? Vai ser um chute do Yuri Alberto, você vai dar o canto todo pro Yuri Alberto? E isso não foi só uma vez. Repetidos jogos Palmeiras e Corinthians, mesmo o Palmeiras perdendo ou não, está acontecendo as falhas do Everton. Está custando pontos, custando vitórias e poderá, mediante a isso, custar até o título. Então é importante que o Everton, você vai falhar novamente? Essa é a pergunta. Se eu pergunto, Ronaldo, você está empolgado? Eu pergunto, o Everton, você vai falhar novamente? Mikael, recém-chegado, Mikael, conhecendo a torcida palmeirense, como é que é ser um jogador do Palmeiras, você vai
errar novamente contra o Yuri Alberto, principal atacante do time adversário, em vez de você chegar e combatê-lo e matar a jogada no ninho, no começo, você vai ficar dando campo com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, que contra o Palmeiras, ele fede a fazer gol. Ele é um chama-gol pro lado corintiano contra um Palmeiras, e você não conseguiu matar a jogada no início, ficou recuando. Isso é do manual do zagueiro. Você dá campo, você dá corpo, você dá liberdade para o atacante adversário, é assinar sua sentença de morte. Espero que você conserte isso. Outro questionamento, Richard Rios, tal qual o Everton, mais um jogo contra o Corinthians e mais um jogo ele entrega. Vai ter a chance de poder se redimir. Questão habilidade, Richard Rios, ele é muito bom, habilidoso, é jogador que é oriundo do futsal, tem habilidade, o drible curto, pezinho em cima da bola, fazer aquela limpada na bola, aquele drible curto, pezinho na bola, fazer o rolinho, atitude inata de jogador de futsal. Mas Richard Rios não pode esquecer, ele é jogador volante. Ele é um volante de criação. Se for fazer um comparativo grosseiro com o jogador do Corinthians, o Carrillo. Ele é segundo volante, talvez ele seja um meia, o segundo volante, mas ele destrói muito bem. É um jogador que chega firme, até esse ponto viril, firme, mas ele sabe criar muito bem. Deveria ser o que você deveria fazer, Richard Rios. Você deveria fazer isso, destruir e criar. O Rios é muito bom na parte da criação, do passe, do chute de longe, na presença de surpresa na grande área adversária. Mas na marcação ele é muito... Ele é fraco. Por quê? Não sei se por um lado snob, um lado que achar que ele é mais do que realmente ele é, mas na parte da marcação ele deixa a desejar. E você não conseguir matar uma jogada que teve a falha do Everton, teve a falha do Mikael, começou com a sua, porque você não chegou firme. E não é a primeira vez. Não é a primeira vez. No Paulista já foi só 2 vezes, só para citar Campeonato Paulista. Então precisamos rever atitudes. Estevão, questionamentos também cabem a Estevão. Estevão, a chance é essa. O jogo do título é esse. Mais um jogo, você vai se esconder, jogo grande eu falo. Você pega um Cuiabá, você destrói. Você pega um São Bernardo nas quartas de final do Paulistão, você destrói. É assistência, é gol, é produtividade. Aí vai pegar um Botafogo, um São Paulo, um Flamengo, um Atlético Mineiro, um Corinthians. Não joga. E aí? É nesse jogo que a gente precisa de você. É óbvio que tudo que você fez contra time pequeno rendeu o Palmeiras, até milagrosamente está nessa final. O Palmeiras estava praticamente eliminado. Conseguiu, graças a você, Estevão. Mas, se o palmeirense está cobrando você, é porque você tem capacidade. O palmeirense vê capacidade em você de conquistar e de poder fazer algo diferente. Sair da mesmice. Não se acovardar. Não bater cabeça contra zagueiros. Inove. Saia do mesmo. Não está dando para a ponta? Joga para o meio. Improvise. Você é capaz. Agora, do time do Palmeiras, quem pode falar, já falando de tudo, essa é mais opinião do que informação, no caso falando de mim, agora falando do Palmeiras, a mudança de postura do Palmeiras é a ordem da vez. Não tem que dizer, acho que o Palmeiras não pode nem entrar em campo em Itaquera se não for poder, já está em mente, e se transformar isso em atitudes, não terá mudança de postura. O que foi acontecido contra um São Paulo, já numa semifinal, no jogo da ida da final contra o Corinthians, o time ficou devendo na parte de criação barra finalização. O Palmeiras não pode não se dizer que o Palmeiras jogou muito mal contra o Corinthians, não jogou bem, mas não terminou as jogadas. O Palmeiras muito criou, pouco finalizou. Finalizou, que eu falo, com efetividade, causando perigo à meta corintiana, não. Eu acho que a estatística, não sei se foi 21-3, a finalizações ao gol. Dessas 3, o Corinthians marcou um gol. O Palmeiras criou 21 situações de gols, mas nenhuma foi aquela... tirando uma bola na trave, de cabeça, essas coisas. Acho que teve uma cabeçada do Mike, se eu não me engano, mas jogadas bem produzidas não teve.
Foi jogadas aleatórias. Uma bola alçada na área, cabeçada, triscou na trave e foi para fora, mas bola no chão, criada, com efetividade, o Palmeiras não teve. Então é isso que é o repertório pobre do Palmeiras que eu questiono. Então, e que pode, se o Palmeirense questiona, é porque pode e deve mudar. E precisa mudar. Se quiser gritar é campeão, precisa mudar. Um pouco do Abel Ferreira, eu acho que para mim, o Abel Ferreira, ele tem que sair da sua zona de conforto, que eu tava vendo vídeos, até de 2023, 22, 21, a forma que o Palmeiras jogava, muito mais incisivo, não previsível, que hoje o Palmeiras é o time previsível em pessoa. É o time que é somente ligação direta, o Everton com a bola, chutão, aquela bola esticada, para um Estevão bater de frente contra a zaga corintiana. Praticamente o Estevão no 1 contra 1 contra o Fabrício Anrileri, recém-chegado do lateral esquerdo do Corinthians, muito bom, por sinal, muito bom marcador. O Estevão com a bola no pé conseguiu driblar o Anrileri, mas a bola esticada, que costumeiramente e massivamente, excessivamente o Palmeiras faz, para o Estevão correr atrás da bola, o Estevão se dá mal. Bate contra um Félix Torres, bate de frente contra um Fabrício Anrileri e não produz. O certo é o quê? O Estevão voltar, pegar a bola na linha de meio de campo e com a bola nos pés, prosseguir e criar a jogada, meio que fazer 1-2 com o Rafael Veiga. Nisso o Rafael Veiga tem que aparecer também. Rafael Veiga tem que deixar de se esconder atrás de números, porque ele é o artilheiro do Palmeiras no século, é o artilheiro em assistências também, né, se podemos dizer assim, né? O que mais participações de gols, para gols nesse século é Rafael Veiga, né? É o senhor Palmeiras, mas em atuações efetivas ele se esconde muito. Ele se esconde atrás dos grandes números que tem, que fez por merecimento, mas merece aparecer um pouco mais. O Palmeiras precisa da genialidade novamente aparecendo de Rafael Veiga. Se você se esconder atrás de bons números, né, não faz o Palmeiras campeão. E o Palmeiras precisa de você, Rafael Veiga. Precisa. E os jogadores do Palmeiras têm que ter a ciência, falando isso do Abel, que tem que mudar sua forma de jogar, fazer o Palmeiras mudar sua forma de jogar. O Palmeiras que eu falo, o palmeirense dentro de campo, o jogador, que não vai ter torcida do Palmeiras em Itaquera, mas terão os palmeirenses, 11 palmeirenses em campo, comissão técnica, jogadores no banco de reserva. É a ciência que o Palmeiras, dentro de campo, o palmeirense, o jogador palmeirense, está prestes a fazer história, conquistar o tetracampeonato consecutivo do Palmeiras. Isso é grandioso demais, é histórico. Dificilmente o outro time conquistará algo parecido em sequência no futebol profissional. E o Palmeiras está prestes a conseguir. Não está difícil, mas o Palmeiras se impõe a si mesmo dificuldades, dando todas as oportunidades que o Corinthians precisa. Então, o Corinthians não precisa de muito a poder ser feliz, no sentido de que o Corinthians aproveita poucas chances que tem, é efetivo. O Palmeiras não, é incompetente e muitas vezes medroso. Uma boa notícia, de tudo isso que eu já falei, é uma boa notícia para o Palmeiras e para o palmeirense, é muito provável volta de Maurício, sim, tá? O Palmeiras fez jogo treino nessa data FIFA, esses 10 dias que esteve parado. O Palmeiras fez jogo treino, o Palmeiras fez diversos treinamentos, e em processo de transição física, mas participando até da equipe titular, nesses treinamentos, em jogo treino, Maurício esteve sempre presente. Então pode ser uma novidade para o time do Palmeiras, ele pode aparecer, e isso é muito bom. O tal eu sou muito a favor, e nesse caso voltando um pouco, falando de Abel Ferreira, se vai colocar Maurício, que não seja no lugar de Rafael Veiga, deixa o Rafael Veiga no lugar dele. Não recue ele para segundo volante com o Maurício na ponta, saca, coloque no banco Facundo Torres. Não precisa inventar muito. O esqueleto do time do Palmeiras está formado. Não precisa mudar. A formação tática do Palmeiras está formada. Não precisa fazer grandes revoluções. É colocar o jogador certo para poder executar a situação e o pedido correto. E então,
ao meu ver, podia colocar um Maurício no lugar de um Facundo Torres e deixar, sim, Rafael Veiga como 10 centralizado e segundo volante, e que seja proativo e que seja mais viril e não um pouco afrescalhado no sentido de não marcar um Richard Rios na segunda volância. O Palmeiras precisa disso, precisa ter um time ativo em todas as suas funções, sem precisar inventar, sem colocar surpresas. O Palmeiras não precisa de surpresa, precisa jogar bola. E pro Corinthians, né? Já indo para a reta final do vídeo, agora citando pro Corinthians, o Corinthians que tem várias possibilidades de desfalque, principalmente no meio do Corinthians, que pode, mas eu acho que é só muito mais blefe do Corinthians. Pode não contar com a presença de um Martínez, um Carrijo, um Rodrigo Garro, todos eles podem não jogar. Podem não jogar, mas eu acho que pro último esforço, pro jogo que vale a taça, tirar o Corinthians da fila desde 2019, o Corinthians já está há 6 anos, entrou no ano número 6 que não conquista título, conquistar em cima do rival, tirar o tetracampeonato do rival, é jogo, no caso, com certeza, Martínez vai jogar, Carrijo vai jogar, Rodrigo Garro vai jogar, e nisso um Romero, que jogou bem no jogo da ida, vai pro banco. O que é mais natural, a não ser que Rodrigo Garro sinta dores, que não consiga ir para o último sacrifício. Martínez jogou, né? No jogo da Venezuela, Carrijo também. Carrijo é uma das principais peças, tanto do Corinthians como da seleção peruana, né? Que é bem frágil, mas Carrijo mostra um bom futebol. Então acredito na escalação corintiana, não vai ter surpresa. Eu acredito num Hugo Souza no gol, a linha de 4 jogadores, 2 laterais e 2 zagueiros, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Anrileri, que marcou muito bem o Estevão, botou no bolso, legal. No meio corintiano, Ranieri, Martins, Carrijo e Rodrigo Garro, e mais à frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Acho que o Corinthians não vai ter novidades, vai preservar a linha de 3 volantes, porque o Corinthians não tem necessidade nenhuma de ir para frente. Mas vai jogar em Itaquera, a torcida vai empolgar, vai empurrar o time. Não tem necessidade. Eu acredito que o Corinthians vai fazer isso. Vai pegar a bola, vai entregar para o Palmeiras. Palmeiras, se vira, pega a bola. O que você vai fazer com essa bola? O Palmeiras vai estar ansioso, o Palmeiras e o palmeirense estará nervoso. E vamos ver o que o Palmeiras consegue fazer com a bola nos pés. Porque o Corinthians com certeza vai entregar a bola nos pés do Palmeiras. Então, caberá ao Palmeiras ter a calma, a inteligência de poder produzir um futebol. Porque a bola o Corinthians vai entregar. E tem a Arapuca montada. Ranieri marcando muito mais do que Martínez e Carrijo, prontos para um contra-ataque, para poder municiar o Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Yuri Alberto, se de novo a zaga palmeirense falhar, ele vai guardar. Porque é dele, ele vai fazer isso. Um trunfo corintiano, o Corinthians vai ter uma ajuda muito boa nisso, efetivando a volta de Rodrigo Garro. Sim, eu acho que o Rodrigo Garro voltando melhora muito a produtividade corintiana. Por quê? Eu falei que o Corinthians jogou com 3 volantes no jogo da ida, mas se for ver, quase um 4 volantes, porque o Romero jogou muito atrasado, muito retraído. Para quê? Para não deixar as bolas espirrarem para Martínez, nem para Ranieri, nem para Carrijo. Então, pouco ele armou o time, porque não era a proposta do Corinthians. Pouco o Romero armou. Com o Rodrigo Garro, que a função dele é um jogador mais ousado, mais incisivo, mais vertical, mais habilidoso, muito mais habilidoso do que Romero, tende o quê? Tende o Corinthians ganhar mais qualidade da qual não teve. Também nem precisou, que o Palmeiras também não ofendeu o Corinthians para poder fazer o Corinthians sair da sua zona de conforto e usar da sua habilidade, mesmo que pouca que tenha. Então acredito que Rodrigo Garro voltando é um grande trunfo para o Corinthians. Se precisar usar da habilidade, ele irá usar. Acredito que o Corinthians também vai ficar na dele. Que nem eu falei, vai entregar a bola para o Palmeiras. Palmeiras, você se vira. E vamos ver qual que é a do Palmeiras também para poder tirar o Corinthians da zona de conforto. Situação da qual o Palmeiras deixou o Corinthians muito confortável no Allianz Parque. E, como eu falei, o jogador palmeirense tem que ter a ciência que poderá fazer história pro Palmeiras. Digo mesmo pro Corinthians e pro corintiano. O Corinthians pode fazer um feito histórico, voltar a ser campeão. Nessa era moderna de um Corinthians, vamos supor, a era moderna que eu falo de 98, 99 para cá,
é o maior jejum do Corinthians. No sentido de, mesmo nos piores momentos, o Corinthians sempre beliscava um Paulistinha, alguma coisa, um título lá, título cá. Mas o Corinthians está 6 anos sem ganhar nada. Saiu do 5º ano para o 6º ano e não conquistar nada. Isso para o Corinthians é muito grande. Imagino que toda a pressão a favor que a fiel torcida vai fazer em Itaquera é empurrar o jogador corintiano para quê? Para empurrar o Corinthians ao título. Que não sabemos que em casa, contra o maior rival, quando é que vai surgir uma chance de ouro como essa? Será que uma vez futuro enfrentar o Santos vai deixar? Um São Paulo vai deixar? O Palmeiras tem a missão de não deixar o Corinthians ser campeão. Né? Deixar o Corinthians prolongado mais na fila. O cenário está todo montado para o Corinthians, porque ganhou na casa do rival, vai jogar em casa, apoio total e irrestrito da sua torcida. Então, o teatro está armado. O Palmeiras pode vir a estragar a festa. Então é isso, gente. Esse é o pré-jogo. Falei dos meus sabores e dessabores assistindo o jogo da Seleção Brasileira, fazendo um paralelo de alguns jogadores da Seleção Brasileira com atitudes dos palmeirenses no jogo da ida. Se pareceu muito, é muita soberba, muito da carteirada. Eu sou bom, eu conquistei título A, B ou C, mas dentro de campo, a taça que você levantou anteriormente não entra. Então, o recado que eu deixo ao jogador palmeirense é qual? É que esteja ciente que você pode fazer história. Você pode escrever o seu nome na história do Palmeiras, conquistar um título. Título que é importante porque é contra o maior rival. Se fosse, vamos supor, contra uma Ponte Preta ou uma Água Santa, seria só um título a mais. O título do Palmeiras já conquistou 3 seguidos. Mas a grandeza desse título é maior do que é mesmo, de fato, porque é contra o Corinthians. E o Corinthians também vê da mesma forma. Podia ser um título qualquer. E o Corinthians precisa de qualquer título. E conseguir frear o tetracampeonato palmeirense e sair da fila seria a cereja do bolo pro corintiano. Então, torcer bastante. E o melhor de tudo, espero que aconteça novamente, 0 interferência da arbitragem. Que o juiz que entra em campo, o juiz que vá apitar até mesmo a atitude de Rafael Claus, não apareça. Seja discreto. E quem deve aparecer? Os jogadores. Que sejam os jogadores do Palmeiras. Então, nisso, fico naquela. Vamos, Palmeiras, vamos ser campeão, vamos ser tetracampeões. Só o jogo irá nos dizer. O torcedor cabe torcer e o jogador jogar. Porque esse símbolo aqui tem que honrar, tem que saber jogar. Vamos, Palmeiras!